Pronto, então vamos começar pela gravação. Pronto, já está gravando. Bem, novamente, boa noite a todos, a todas. Boa noite aos presentes. A gente vê que hoje a gente está com quórum baixo, mas como a gente está gravando, então isso não é problema. Uma coisa assim que eu gostaria de falar agora no começo, mas eu acho que eu só vou poder falar mesmo em detalhes, é em relação à questão da participação da turma nos exercícios de fixação, que tanto na primeira quanto na segunda unidade eu estou notando que está muito baixo. Hoje, por exemplo, eu conferi o formulário de vocês, do exercício de fixação do ponto 5, que se vence amanhã, metade da turma fez até agora. Ou o pessoal vai deixar tudo para a última hora, ou corre o risco de não fazer. Inclusive, eu queria pedir a colaboração da representação da turma para que avisasse, por exemplo, no WhatsApp, avisasse nos grupos, reiterasse que é preciso fazer esse exercício de fixação. Cada exercício de fixação, que vão ser 3, né? Hoje a gente deixou já 6,5, o do ponto 6. Cada exercício de fixação desse, além de valer um ponto, ele também vale, ele também vale 2 frequências. E na turma de vocês, apesar que mais da metade da turma, graças a Deus, tiraram. Pronto, quem é que está falando aqui? Eu estava até olhando de novo. Aproximadamente 30 pessoas. Pronto, mas reforço, eu agradeço a Aline por ter dado esse aviso, mas dá essa reforçada, porque, inclusive, por isso que eu estou gravando, percebam, porque a gente já deixa, porque quem for assistir já vê. Cada exercício de fixação, ele vale 2 presenças, e também, se você não fizer, ele vale 2 faltas. Né? Desse reforço, Lucas, obrigado. Eu também estou reforçando através desse vídeo, que nem é para vocês, porque vocês que estão aqui agora começando, geralmente são aqueles que têm mais frequência, mas é em relação aos outros que não estão fazendo, e também a gente não vai deixar, até isso é uma recomendação, inclusive o pedido de alguns alunos, que não deixasse tudo para o final do semestre, né? Então, por isso que a gente está deixando a atividade mais ou menos a cada 15 dias. Então, amanhã já tem 2 atividades para vencer, e aí a gente já notou essa participação até agora de somente metade da turma, aproximadamente, né? A turma de vocês tem quase 60 alunos, uns 30 fizeram, e tem os 30 sem fazer, né, atividade. Então, dá esse reforcinho, eu agradeço muito. E, inclusive, deixo aqui registrado que ninguém pense porque que está no 10º período e não fizer aquelas atividades que forem propostas, que o professor vai passar de graça, tá? Isso não funciona assim, não vai ser os primeiros alunos de 10º período que eu vou reprovar, seja por frequência ou por nota. Mais da metade da turma de vocês tirou nota 10, como eu disse, ótimo, parabéns, mas teve uns 15 a 20 que não conseguiram alcançar nem 7. E aí eu achei bem extremado a turma de vocês. 30 e poucos tiraram 10, uns 15 a 20 tiraram inferior a 7 porque não fizeram os exercícios. Não fizeram os exercícios que a gente passou. E, como eu disse, aí ninguém se iluda achando que, porque está no 10º período, o professor vai passar aqueles alunos que não fizerem as atividades que forem propostas. Então, não é para vocês que estão aqui nesse momento. A gente está gravando justamente para que os alunos que assistam fiquem, e também o seminário é obrigatório, todos têm que participar do seminário. Pronto. Cada atividade que vocês não fizerem e que for obrigatória, vocês levam 2 faltas. E quem já está com 8 faltas, já está no limite, né? Pegar mais 2, já está reprovado. Então, obrigado, Lucas. Eu agradeço a você. Não é o seu caso, dos alunos que não deixam de fazer as coisas, né? Inclusive da maioria dos que estão aqui assistindo a gente nesse momento. Mas a gente tem que deixar esse reforço para que todos façam. E a gente está dando um prazo razoável. Estou dando uma média de 15 dias para fazer cada atividade proposta. E amanhã, como eu disse, vence 2, né? Vence um exercício de fixação do ponto 5, que eu vou terminar agora. O exercício de fixação do ponto 5 e o exercício em relação à pandemia da China, né? Que também vale um ponto. Então, a gente está dando 4 pontos aí para vocês fazerem essas atividades. Então, a gente está sendo generoso do ponto de vista de nota, mas, por favor, tenham a participação. Eu sei que muitas vezes é difícil nesse momento,
Mas, para ser sincero, a turma que eu estou tendo mais problemas para fazer atividades é de vocês. A turma da manhã não está assim, os nonos períodos também não estão assim. A turma de vocês realmente parece que está tendo algum problema. Inclusive, se a turma quiser ter um acompanhamento, a gente pode trazer Jovanka, né, que é a psicóloga e já foi instruída para realizar um acompanhamento. E eu estou sentindo assim que a turma da noite está muito dispersa. O 10º da noite pode ser problema, ansiedade. Esse período do coronavírus, com certeza, isso aí prejudica. Mas se a turma tiver algum problema e quiser um apoio, a instituição oferece, a gente pode entrar em contato, inclusive, né? Me coloca aí à disposição. Se esse professor, a gente gostaria de fazer um trabalho aí com a psicóloga, que realmente a turma está se sentindo desanimada, tá? Eu sei que a questão não é não pode ser também de repente comigo, mas eu suspeito que não, né? Eu acho que isso é generalizado. Nem conversei com os outros professores da turma para saber. Então é isso, pessoal. Fico à disposição de toda a turma para tirar qualquer dúvida. Vocês que mandam e-mail para mim, eu sempre respondo. Por favor, de preferência, mandem e-mails no horário da aula, que a gente está disponível para isso mesmo. A gente responde com todo o cuidado e todo o carinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, mesmo sendo aquelas dúvidas mais óbvias que algumas pessoas têm, mas a gente sempre responde. Então é isso, vamos encerrar agora o ponto 5, e no final a gente também dá uma reforçadinha, agradeço aí aos colegas que deem essa reforçada na turma em relação a esses exercícios, né? Então, pessoal, vamos lá, a gente está no ponto 5. Lembrando, esses slides, eles sempre ficam disponíveis junto aos exercícios de fixação. E no final de cada slide tem as referências. Essas referências, inclusive, elas podem variar de acordo com o ponto. Por exemplo, aqui tem um link para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a chamada LINDB. A LINDB, como a gente fala, é a principal norma de direito internacional privado usado pelo Brasil. Mas para conhecer o direito internacional privado brasileiro, não basta estudar somente a LINDB, né? Ela dá uma base e ela tem as principais normas, mas o direito internacional privado brasileiro, ele não se resume à LINDB, né? Existe uma porção de normas e princípios que não estão na LINDB. Pronto, a gente estava aqui. Vamos falar agora de reconhecimento de sentenças, que é a parte de direito de reconhecimento, né? Direito de reconhecimento, lembrando, vocês podem intervir a hora que vocês quiserem, como sempre, podem perguntar, porém, quando eu estou apresentando slides, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou pergunte no áudio, ou caso tenha problema com o áudio, pergunte para algum colega entrar. Para algum colega fazer a leitura, perdão. Então, direito de reconhecimento é um sub-ramo do direito internacional privado que estuda a aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Então, direito do reconhecimento é aquela parte do direito internacional privado que trata do reconhecimento de sentenças no exterior e decisões análogas. Não só sentenças, também podem ser decisões administrativas, podem ser decisões de outra natureza, né? Então, a regra é o seguinte, e preste atenção, por favor, nisso. Toda sentença estrangeira precisa ser reconhecida para produzir efeitos jurídicos em outro país. A sentença internacional, não. Internacional, gente, não é a mesma coisa que estrangeiro, tá? Sentença internacional é emitida por tribunais internacionais. E tribunais internacionais são aqueles que têm jurisdição sobre vários países, tá certo? Um tribunal internacional, se o Estado reconhece a jurisdição dele através da ratificação de um tratado, não precisa homologar a decisão, tá? Por exemplo, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é vigente no Brasil automaticamente, simplesmente pelo fato do Brasil ter ratificado o Pacto de São José da Costa Rica, uma cláusula facultativa dele, né? Então, isso aí já deu procedência à jurisdição. Já a sentença estrangeira é emitida por um tribunal de outro Estado soberano. Notem a diferença. Sentença internacional é emitida por uma organização internacional que tem jurisdição sobre vários países. Se o Brasil aceita a jurisdição dessa organização, a sentença é auto-aplicável no país.
Se o Brasil não aceita a jurisdição, então a decisão não pode ser aplicada no Brasil, nem ser homologada. Porque o Brasil não se submete a essa corte, tá? Por exemplo, uma sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos, ela seria inexistente para o ordenamento jurídico brasileiro. Não tem validade, porque o Brasil não faz e nem pode fazer parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, a sentença estrangeira é de outro Estado soberano, qualquer um. A sentença argentina, a sentença norte-americana, a portuguesa, todas essas sentenças emitidas por juízes de Estados estrangeiros, elas só produzem efeitos jurídicos no Brasil se elas forem homologadas, e em qualquer país, via de regra. Pronto, então vamos prosseguindo aqui, né? Principais teorias para reconhecimento da eficácia de uma sentença estrangeira. A primeira teoria é a Comitia Gentium, ou cortesia internacional, defendida pelos estatutários holandeses do século XVIII. Essa teoria da cortesia é o seguinte: como todas as soberanias seriam iguais e absolutas naquela época, porque hoje em dia não mais, isso a gente já viu desde o direito internacional público, era naquele tempo que se considerava soberanias absolutas e iguais entre si. Então, uma sentença de um Estado só seria aplicada em outro por questão de cortesia, ou seja, por um favor que estariam fazendo. Então, é nesse sentido que é da cortesia internacional. A outra teoria é a teoria da comunidade de direitos de Savigny. Savigny é um importantíssimo autor alemão do direito civil e da teoria geral do direito, né? Vocês devem lembrar dele. Ele dizia que as sentenças estrangeiras são reconhecíveis em outros países porque nós vivemos, pelo menos como se falava no tempo dele, as nações do Ocidente civilizado. Elas viviam numa comunidade que adotava os mesmos princípios jurídicos que tiveram origem no direito romano, né? Então, por fazer parte da mesma comunidade de direito, uma sentença de um Estado seria válida em outro. A terceira teoria é a dos direitos adquiridos. E aí tem a ver com o pensamento do liberalismo, né? E com a noção de direito adquirido que vocês conhecem muito bem. Ou seja, se uma pessoa adquirir um direito em um Estado e esse direito ele é incorporado ao seu patrimônio, essa mesma pessoa pode exigir que esse direito que foi incorporado ao seu patrimônio seja reconhecido para além do Estado de origem. Então, quer dizer, o direito adquirido em um Estado, ele se incorpora ao seu patrimônio, e do mesmo jeito que você pode pegar o seu patrimônio, pelo menos em relação a bens móveis, e levar para outro país, você faria isso com o direito que você adquiriu através de uma sentença de um determinado Estado soberano. Entenderam? Então, tem essas três teorias. Hoje em dia, como Delon aponta, o ideal de justiça, o espírito de solidariedade e a interdependência entre os povos justificam a homologação de sentenças estrangeiras. Então, hoje não tem só uma teoria, tem várias justificativas que permitem o reconhecimento de uma sentença estrangeira em outro país. Então, todos esses que a gente falou aqui. E principalmente essa questão de interdependência entre os povos, né? Então, as pessoas casam com pessoas de outros países, as pessoas celebram celebram contratos com empresas de outros países, as pessoas estudam em outros países, fazem turismo, etc. Então, fazem negócios jurídicos em geral com outros países. Então, tudo isso justifica essa interdependência entre os povos, né? Justifica a aplicação de uma sentença estrangeira em outro país. Claro que tem que cumprir alguns requisitos, né? Também não é assim. No Brasil, decisões interlocutórias como citação, vistoria, oitiva de testemunhas não são homologáveis, mas cumpridas por meio de carta rogatória após exequatur do Superior Tribunal de Justiça, STJ, na Justiça Federal. Pronto, perfeito. Primeiramente, lembrando, né, que questões de direito internacional privado são aplicadas na Justiça Federal. Isso é uma das coisas que vocês não podem esquecer. Então, essas decisões interlocutórias, citação, vistoria, oitiva de testemunha,
não precisa homologar, aí é cumprida por meio de carta rogatória. E como vocês já estudaram em direito processual, que aliás é uma área do direito que eu não sei grande coisa, que acredito que todos vocês dessa turma, todos sabem direito processual melhor do que eu, porque quando eu estudei, o Código de Processo Civil era ainda o de 73, né? Vocês já estudaram na vigência do de 2015. E aí vocês lembram que a carta precatória, ela ocorre entre juízes do mesmo país, né? A carta rogatória de um país para outro. Não precisa homologar essa carta rogatória. O STJ, antigamente era o STF, mas depois da emenda constitucional 45/2004, se tornou o STJ, até por questão de desconcentração, né, do STF, passou a emitir o exequatur, que é o que seria o cumpra-se dessas cartas rogatórias. Então, carta precatória entre juízes do mesmo país, carta rogatória entre juízes de países diferentes. Então, prosseguindo aqui, pessoal, a homologação de sentença estrangeira é o ato que torna exequível a sentença estrangeira na ordem jurídica interna. Então, a gente chama esse processo de homologação de sentença, né? Como eu disse, antigamente era o STF, depois da emenda 45/2004, passou a ser o STJ. Quais são as decisões jurídicas passíveis de homologação? Muitas, quase todas as que a gente imagina, só antecipando. Mas vamos ver aqui o rol. E esse rol ainda não é taxativo, é só exemplificativo. Sentenças cíveis, geral. Sentenças comerciais para aqueles estados, por exemplo, a França, que tem tribunais comerciais, né, que resolvem questões comerciais. Acórdãos, que seriam as sentenças dos tribunais, né. Inclusive, tem sistema jurídico que nem diferencia. Não usa um termo diferente de sentença de primeiro grau para sentença de tribunal, tá? Sentenças penais podem, inclusive é muito usado a homologação de sentença penal para a pessoa cumprir a pena. Por exemplo, um brasileiro foi condenado nos Estados Unidos. Aí, para ele vir cumprir pena aqui no Brasil, precisa homologar a sentença. E, aliás, eles até preferem, em alguns casos, isso. Gente, se alguém perguntou, por favor, alguém leia, ou leia a pergunta, porque eu não consigo ver o chat. Né? Se vocês estiverem falando entre si, não tem problema não. Mas se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, a sentença penal precisa ser homologada e é muito usada, como eu disse, no caso de uma pessoa que foi condenada em outro país e quer vir para o seu país de origem. Aí tem que homologar, a pessoa cumpre. Claro, a pena é adaptada, se for o caso, né? Mas aí depois acho que a gente vai falar disso ainda. Sentenças trabalhistas. Não é também todo país tem justiça trabalhista, tá? Decisões de órgãos judicantes de outros poderes. Pronto, tem dois casos que os autores citam, que é bem interessante, eu vou citar para vocês, acho que Delongo também tem, não sei, acho que Dollinger também fala. Nessa letra F, por exemplo, quem concede o divórcio no Japão é o prefeito. Então, seria uma sentença de divórcio emitida no Japão, por exemplo, um brasileiro se divorciou no Japão, lá foi o prefeito, aí ele quer vir para o Brasil, se casar de novo, aí ele homologa essa decisão aqui. Também é passível, viu? Mesmo sendo emitido por um prefeito, imagine. E na Dinamarca, o divórcio é concedido pelo rei. É uma das poucas funções que o rei da Dinamarca, inclusive a monarquia é extremamente formal, né? Eles concedem sentença de divórcio. Decisões cautelares, como liminares, também podem ser homologadas, né? E, por último, e não menos importante, laudos ou sentença arbitral. Uma sentença arbitral emitida por uma comissão de arbitragem internacional, ela, para produzir efeito jurídico no Brasil, ela também tem que ser homologada, tá? Então, reparem que o rol é extensivo e olha que ainda não tem tudo, não. Tem quase tudo. Você diz quase todo tipo de sentença
a não ser aquelas decisões interlocutórias, como citação, vistoria, audiência, que ali é para carta rogatória, né? O resto pode ser homologado. Gente, alguém está falando aqui, por favor, podem perguntar no áudio, deixa eu olhar. Agora eu fiquei curioso, acho que vocês estão falando entre si, né? Permitir. Professor, é um aluno que não está conseguindo acesso pelo e-mail institucional, então ele está pedindo autorização para entrar usando outro... Pronto, eu vou permitir. Ok, professor, obrigado. Vou permitir. Ok, obrigado também. Pronto, deixa eu voltar à apresentação. Perfeito, isso ocorre, às vezes a pessoa está com problema no e-mail institucional, mas realmente quem não for do domínio, tem que pedir, a gente tem que autorizar. A pessoa fica que nem estivesse dando aquele barulhinho de fazer a pergunta, de falar, né? Certo, gente? Então, vamos isso. Vocês estão vendo aqui, caso não tenham não estejam vendo os slides, por favor, me falem. Pronto. Sistemas de homologação. Existem vários sistemas de homologação de sentença, né? E de decisões. A gente fala de sentença, mas são de decisões jurídicas. O certo é a gente falar homologação de decisões jurídicas. Então, quais seriam? Revisão de mérito é o primeiro. Olha, esse revisão de mérito hoje é pouco usado no mundo porque não se gosta de revisar o mérito porque você está mexendo aí na jurisdição, na soberania de outro país, tá? Então, não é um sistema muito usado. Já foi mais no passado. Então, hoje não se procura revisar o mérito da decisão jurídica proferida em outro país. Revisão parcial de mérito. Alô? Pode falar, se alguém tiver alguma pergunta. Não, era só uma sonda. Nunca. Tu computadora y lo quemes en tu propio... Bueno, si lo quemas en tu computador, pero ya la computadora... Tem gente falando espanhol aí ou é impressão minha? Eu acho que foi sem querer, professor. Eu também acho. Mas eu tive a nítida impressão de escutar espanhol. Eu também. Hacia la descarga y la gente va a dejar de tener ese sentido de... É espanhol. Revisão parcial de mérito. Aí só se revisa parcialmente. Reciprocidade diplomática. Seria a seguinte, você homologa a sentença de um país que homologar do seu país, tá? Então, seria reciprocidade diplomática. De fato é complicado também, porque só se usa como meio probatório, tá? Não se reconhece a sentença, se reconhece mais como meio probatório para outra sentença, é pouco utilizado também. E, por último, é a delibação. A delibação, vamos dizer que é usada em 80% a 90% dos países, inclusive o Brasil. Né? Quase todos os países do mundo, ela tem origem na Itália. E aí, acho que vocês que gostam de direito processual, que não é o meu caso, né? Eu não gosto de direito processual, eu acho a parte do direito assim que eu tenho menos interesse. Delibação e direito processual tem muita influência do direito italiano, né? E como isso aí é uma questão um pouco processual, também tem origem no direito italiano. Então, vamos ver aqui o conceito da delibação. O que interessa a vocês é saber o que é delibação, porque, como eu disse, primeiro, é o que o Brasil adota e é o que 80% a 90% dos países adotam. Então, delibação seria a homologação da sentença estrangeira mediante atendimento de certos pressupostos ou requisitos, mas sem entrar no mérito, tá? Se homologa aquela sentença que atender determinados requisitos e que cada país define esses requisitos. A gente vai ver aqui em relação ao Brasil. Surgiu na Itália no século XIX, né, pelos autores processualistas italianos, que, como a gente já falou, sempre foram referência, né, esses autores italianos. Até hoje, vocês que estudaram direito processual, com certeza vocês viram falar de vários mestres italianos, né, Calamandrei, etc. Sendo adotado no Brasil e predominante no mundo. Acho que 80% a 90% dos países adotam também o sistema de delibação, ou seja, você homologa a sentença, não entra no mérito, mas a sentença tem que atender determinados requisitos para ser homologada. A sentença em qualquer decisão, porque vocês viram que não tem só sentença, né? Tem acórdão, tem medida cautelar, tem decisões administrativas, né? Que podem ser arbitragem também, laudo arbitral.
No Brasil, apenas o Superior Tribunal de Justiça, STJ, é o órgão competente para a homologação de sentenças. Então, somente o STJ é quem homologa as sentenças em nosso país, desde a emenda constitucional 45 de 2004, quando ele tomou o lugar do STF nesse sentido. Pressupostos para a homologação de sentença estrangeira no Brasil. Pronto, aqui é que a gente vai ver a parte da delibação, né? Quais são os pressupostos que tem que se seguir para que a sentença seja homologada, ou a decisão jurídica, qualquer um, pode ser o laudo arbitral, pode ser um acórdão, pode ser uma decisão administrativa, para que ela seja homologada aqui em nosso país. Primeiro, a sentença deve ter sido emitida... Alô? Pues, llega el tiempo en que ciertamente molesta, porque... Ixi, o pessoal está conversando espanhol danado. Primeiro, assim, quem é que está falando espanhol aí, gente? É André, professor. Ixi, André, ou está estudando espanhol, ou está falando espanhol na casa dele. Eu vou avisar ele aqui no grupo que tá o certo, microfone está obrigado. ligando. Só não deu para identificar direito o sotaque. Que eu consigo, né? Bem, primeiro, a sentença tem que ser emitida por um juízo competente. Primeiro requisito. Reparem, basicamente são os requisitos de validade de uma decisão jurídica no Brasil. Segundo, tem que ter havido a devida citação das partes ou a verificação da revelia, se for o caso, né? Então, as partes têm que estar citadas de acordo com as formalidades, ou então, se a revelia aconteceu dentro dos preceitos legais. Terceiro, trânsito em julgado, não pode, enquanto couber recurso, não pode homologar a sentença, tá, gente? Tem que ter transitado em julgado. Isso aí é muito importante. Então, tem que esperar transitar em julgado. Enquanto couber recurso, não dá para homologar, não. Atender às formalidades necessárias para a execução no país de origem, que é uma coisa importantíssima, que eu falo sempre, e que tem gente que esquece, até professores. Não esqueçam isso jamais, é uma das coisas que vocês têm que saber, direito internacional privado. Qualquer documento só é válido em um país se primeiro ele cumprir os requisitos de validade do seu próprio país. Isso parece óbvio, né? Mas tem jurista que cai nessa esparrela, como muita gente foi fazer doutorado de férias na Argentina, em doutorados que não eram reconhecidos pelo Ministério da Educação argentino, inclusive colegas professores, né, foram fazer. E aí eu alertei, eu digo, olha, não, é porque ele não é válido na Argentina, só é válido no Brasil. Eu digo, sim, mas um país não pode emitir um documento que é válido em outro país. Primeiro tem que ser válido no país de origem, para depois ir para o outro. Isso parece óbvio, né? Mas tem gente que cai nessa esparrela. Não que não tenha bons doutorados na Argentina. Tem, viu, pessoal? No geral, o ensino argentino é melhor do que o nosso. E o superior nem se fala. A melhor prova disso é que a Universidade de Buenos Aires, acho que tem uns 4 prêmios Nobel. Enquanto que o Brasil, dona USP, dona Unicamp, com todo o queixão que tem, não tem nenhum. Não que não tenham havido pessoas de referência que estudaram ali, gente que só não ganhou o prêmio também por uma injustiça, mas a Argentina, eles têm uma tradição, até porque o ensino superior lá começou bem antes do nosso, né? Quinto, tradução por intérprete autorizado. Se foi emitido em língua estrangeira, tem que haver a tradução por intérprete autorizado. E é bem caro, viu, gente? A última vez que eu paguei para traduzir documento, R$70 a folha. Por exemplo, um diploma eu mandei, eles cobraram 70 pela frente e 70 pelo verso, que não tem quase nada. E isso, acho que uns 8 anos atrás. Agora deve estar bem mais caro. Que esse tradutor tem que ser juramentado, é que nem fosse um tabelião, sabe? Inclusive tem concurso para isso. Claro, a pessoa como tabelião recebe pelo serviço que presta, e tem a tabela, etc. Mas não é nada baratinho, não. Porque, inclusive, aquela pessoa tem fé pública, né? Então, é caro essa tradução por intérprete autorizado. Tem muita gente no curso de RI, inclusive alunos que já participaram com a gente de projeto, que estão fazendo mestrado em tradução.
Então, a gente tem 2 alunos, Gustavo e Ítalo, que estão no Porto. Inclusive, eu dei carta para um deles, né? Dei carta de recomendação para estudar lá no mestrado, e aí eu até falo, eu até brinco que eu sou pé quente, porque geralmente o pessoal que me pede, teve um aluno de Direito que foi para Nantes, tem outro de RI que foi para o Canadá, eu também dei carta, né, de recomendação, que geralmente eles pedem, né? Então, a maioria dos que eu consigo carta, eu digo, eu sou pé quente, então, o pessoal passa aí, eles estão fazendo mestrado em tradução de documentos lá na cidade do Porto, em Portugal. Prosseguindo aqui. O ritual de homologação, perdão, pode se iniciar de 2 formas. Primeiro, através de requisição diplomática, o qual os diplomatas ou cônsules, geralmente quem cuida dessas coisas são os cônsules, né? E segundo, a requerimento do interessado. Por exemplo, uma questão penal que é de ordem pública, né? Aí, por exemplo, o Ministério Público de um país passou para a embaixada para encaminhar aquela sentença para ser homologada e a pessoa cumprir pena naquele outro país, né? Que precisa homologar para cumprir a pena. Então, ocorre isso. Segundo, a requerimento do interessado, quando a parte tiver interesse. Por exemplo, eu me divorciei no Japão, aquela história, né? Divorciei do Japão, voltei para o Brasil e quero casar de novo. Aí tem que homologar lá a decisão emitida pelo prefeito da cidade que ele morava no Japão, né? Gente, cada vez mais, e agora, não sei depois dessa onda de coronavírus, mas essas questões são extremamente comuns. Envolvem família, etc. Não se caracteriza a litispendência a simultaneidade entre o processo de homologação de sentença estrangeira e uma lide na justiça brasileira sobre o mesmo fato. Contudo, se a sentença for homologada primeiramente, o processo litigioso deve ser extinto. Isso é bem interessante, né? Então, se a parte já teve um direito reconhecido em outro país, pode dar entrada no processo, aqui no Brasil, Justiça Federal, obviamente, e esperar. O que valeu primeiro, valeu. Então, se a sentença for homologada primeiro, o processo litigioso deve ser extinto. Eu não sei se demora muito o trâmite de homologação de sentença, não. Eu sei só a homologação de diploma, né? Um diploma emitido no exterior, você demora no mínimo 1 ano para homologar, de 1 a 2 anos. Aí sim, porque eu conheço, que muita gente está entrada e tarará. Sim, uma coisa bem importante que a gente tem é a Convenção da ONU sobre prestação de alimentos no exterior, que foi ratificada pelo Brasil em 1965, que facilita o pedido e a concessão de alimentos entre estrangeiros. No país, essa incumbência cabe à Procuradoria-Geral da República. Inclusive, a gente tem um sistema para você pedir alimentos a pessoas no exterior, que tem um formulário online. O processo para alimentos no exterior é muito mais facilitado, e como eu disse, tem até esse formulário online que você acessa, então não precisa passar por esse procedimento, tá? Tem todo o passo a passo no site. No próprio Ministério da Justiça, acredito que tenha. Eu vou até dar uma olhada aqui, já que a gente está com a mão na massa, o site de quem é, né? De execução de alimentos no exterior, e vou postar o link para vocês, por quem interessa, né? Pronto, teve um caso uma vez, que um aluno até veio me perguntar, que foi o seguinte: chegou no EPJ uma profissional do sexo, aqui de Caruaru, que tinha um filho de um italiano. Ela tinha toda a documentação do italiano, a criança era reconhecida, aí ela queria execução de alimentos, né? Aí eu orientei a ele, inclusive eu era profissional do sexo e tal. Mas ela tinha o passaporte, tinha o endereço italiano, digo, ótimo, tá resolvido. Então, aí eu dei a dica, olha, vai resolver assim, assim. Mas naquele tempo não tinha ainda esse site que eu vou postar para vocês, vocês podem olhar, que explica e tem, né, explica como você fazer o pedido, e tem, inclusive, o formulário online para você pedir, né? Inclusive tem um formulário online para você pedir, tá? Eu vou postar aqui no chat, para se vocês quiserem dar uma olhadinha.
Esse link que está no chat é do Ministério da Justiça, explicando, inclusive eles têm um formulário online, explicando essa questão da Convenção sobre a Execução de Alimentos no Exterior. Então, quem tiver interesse, quem trabalha na área de direito de família, dá uma olhadinha, gente. Dá uma olhadinha aí, tá? Sim, vocês têm alguma pergunta do ponto 6, do ponto 5, perdão, que agora a gente vai para o 6. Se tiverem, aproveitem, né? Pronto, então vamos para o ponto 6. Pronto, aí dá uma olhada, vocês que trabalham com essa questão de alimentos, pode ter o caso também parecido, né? Então, dá uma olhadinha lá. Vamos agora passar para vocês, gente, o ponto 6. Inclusive, hoje eu já deixei o exercício de fixação do ponto 6. A monitora Tainá, ela fez um vídeo sobre as obrigações, só que o ponto 6, ele tem bens e obrigações, aí ela só fez de obrigações. E tá lá também disponível, bem mais resumidinho do que minha aula, ela fez uma coisa bem bacana mesmo, até agradeço a Tainá por ter gravado, né, para vocês, um resumo em relação a obrigações no tocante à LINDB, tá? Então, dá uma olhadinha lá que ela deixou, ela fez com muito cuidado, muito carinho, e ficou muito bom. Sim, que bom, Diego, que vocês tenham gostado, né? Eu sempre incentivo a monitoria porque eu comecei na monitoria, né? Eu comecei na monitoria de 2001 para 2002, ou seja, 18 anos atrás. Então, a monitoria é um espaço que a gente tem que prestigiar, né, dentro da instituição, porque é ali que você desperta vocações acadêmicas. Não que, hoje em dia, infelizmente, o mercado de trabalho, e aliás, todas as áreas estão ruim, a nossa área não está muito bom, mas é interessante, a gente tem que incentivar isso, né, para que a pessoa desperte essa vocação acadêmica. Então, vamos lá. O ponto 6, como eu disse, pessoal, bens e obrigações no direito internacional privado. Na segunda unidade, vocês vão estudar 3 pontos. O conteúdo desses pontos são muito grandes, né? O ponto 6 a gente vai ver começar hoje, mas eu acredito que só vai terminar na próxima aula. E aí a gente tem o ponto 7, direito de família e sucessões. Então, esses são os assuntos. Cada ponto desse tem um exercício de fixação, como eu estava falando aqui no começo, o exercício de fixação é obrigatório, cada exercício de fixação vale 1 ponto, independente do número de questões que vocês acertaram, e esse exercício de fixação ele fica disponível 15 dias. Quem não fizer o exercício de fixação, leva 2 faltas. Inclusive, tem um do ponto 5, que eu terminei agora, que vence amanhã. Façam. Só metade da turma tinha feito, acho que uns 30 alunos. Eu não puxei o relatório, mas eu dei uma olhada justamente para dar uma reforçada e já pedi a vários colegas de vocês que reforçassem para que façam esse exercício de fixação, tá? Porque não é só perder 1 ponto. Mais da metade da turma tirou nota 10, porém tem uns 15, 20 alunos que estão pendurados por nota e também quem já tiver com 8 faltas no sistema já está no limite ali por falta. Então, por favor, gente, não deixem de fazer os exercícios, tá? Ele se vence amanhã, tanto o exercício da segunda unidade em relação à pandemia da China, quanto esse de fixação do ponto 5, façam, por favor, tá? Amanhã até que horas, professor? Até meia-noite, mas, por favor, cuidado para não deixar para a última hora, viu? Eu não vou ter tolerância, já que eu deixei tem 15 dias. Cada exercício desse, ele fica 15 dias disponíveis para vocês fazerem. Por que eu não deixo 1 mês? Porque para não concentrar tudo no final do semestre, tá? Então, a gente deixa 15 dias. Vocês podem fazer durante o dia todinho, mas não percam o prazo, tá? Não deixem de fazer. Professor, a prova vai ter pontuação, vai valer até 10 ou esses pontos são retirados da nota da prova? Não, vai valer 10. Não, vai valer 10. Agora, lembrando outra coisa, tem os seminários. Quem não fez o seminário na primeira, tem que fazer na segunda, e se não fizer na segunda, a prova só vale a metade e também leva 2 faltinhas, porque seria atividade obrigatória, tá? Então, todos vocês têm que fazer o seminário. Tem gente que não tá...
Por nada. Tem gente que não está precisando de tanto nota. Como eu disse, mais de 30 alunos tiraram 10, mas da presença realmente precisa, porque isso aqui são atividades propostas para a disciplina, né? Uma coisa que eu recomendo é o seguinte, como a gente não dá aula a noite toda, usem esse tempo que a gente está fazendo para responder os exercícios. A ideia é essa. O exercício faz parte da aula, sempre. Por quê? Porque só ficar falando aqui, jogando conteúdo, vocês já notaram que o ritmo de jogar conteúdo e a apreensão de aula remota é bem diferente de aula presencial. Né? Então, ficar jogando conteúdo aqui é fácil. Mas tem que ter alguma coisa para fixar, ajudar a fixar esse conteúdo. Então, por isso que tem que ter o exercício de fixação. Certo? Então, não deixem de fazer, gente. E não esqueçam desses que vencem amanhã, tá? O material que o senhor liberou sobre responsabilização da China, sobre responsabilidade, nos fundamentos que o senhor apontou a questão de que já ficou demonstrado por vários laboratórios que esse vírus não foi criado em laboratório, né? Que ele surgiu certo. da natureza. E hoje saiu uma matéria publicada no Globo em que agências de espionagem americanas eles apontam que o coronavírus não surgiu em laboratório chinês, corroborando a questão natural, né? A origem natural, sim. Ou o vírus vazou. Pronto, tem um artigo de Mausoli que ele fez também sobre o tema. Ele também vai como eu, ele acha que ali se aplica a questão da força maior, só que ele acha que a China descumpriu o regulamento sanitário internacional, que a gente cita, né? E também ele levanta a possibilidade da própria OMS ter demorado a notificar, eu acho que não, mas a gente concorda na questão da força maior, depois eu vou disponibilizar. E vários laboratórios, inclusive aqui do Brasil, já tinham analisado o vírus, ou seja, ele é de origem natural. Agora, tem uma coisa, ou ele vazou no mercado, ou ele vazou no Instituto de Vírus que tem na cidade de Wuhan, tem o Instituto de Pesquisa de Vírus lá. De todo jeito, é difícil comprovar onde é que ele vazou, entendeu? Mas ali, de todo jeito, se aplica a teoria da culpa, não se aplica a teoria do risco. Né? Tem que realmente comprovar essa negligência para haver, e sem falar a questão da força maior. Tem um dado que eu vou colocar no meu artigo, que eu estou fazendo um artigo, vou aproveitar uns diazinhos de folga que a gente vai ter agora para colocar esse artigo em dias e começar esse artigo, e eu pensava que isso era conversa de site do YouTube. Aí eu fui verificar, era verdade. Gente, eu fiquei besta quando eu li. No final do ano passado, acho que em setembro, outubro, a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que tem um dos principais cursos de medicina, ela fez um seminário simulando o surgimento de uma pandemia global. É um dos melhores cursos de medicina dos Estados Unidos. Gente, adivinhe que país surgiu a pandemia? Vocês nem acreditam. Na Brasil. China? Foi Brasil. Caramba. Por quê? Eles colocaram o Brasil à toa? Não. É porque qualquer área que tem degradação ambiental em larga escala, como o nosso país, como a China, como a África, onde surgiu o vírus da AIDS, né? E o Ebola, tem uma possibilidade grande de um vírus que estava escondido na natureza despertar. A gente não sabe quando isso pode ocorrer, mas pode ocorrer a qualquer momento. A Amazônia mesmo é uma das áreas de mais risco para surgimento de vírus no mundo que não se conhecia. Por causa do desmatamento, né, esse professor? Exatamente, por causa do... Sobre esse laboratório, professor, que o senhor mencionou, de estudos na China, tem um documentário que eu assisti essa semana na Netflix, explicando o coronavírus, o título, em que eles exibem esse laboratório, que fazem testes rotineiramente, eles coletam morcegos, e eles fazem uma análise, e aí eles descobrem vários vírus, só que eles têm uma escala, né, leve, médio e grave. E toca justamente nisso que o senhor acabou de falar aí. Qualquer área... Realmente pode ter sido até vazado. Pode ter sido. Mas ninguém tem como provar. Enquanto não tem como provar que ocorreu esse vazamento, não tem como estabelecer a responsabilidade, né? Pronto, querem ver outra coisa? E aí também entra a força maior, porque você não sabe quando pode ocorrer, você sabe que pode ocorrer.
mas você não sabe exatamente quando. Então, isso reforça o argumento da força maior. Pronto, querem saber outro exemplo, antes da gente prosseguir aqui? Alguns de vocês até sabem disso. Antibiótico. Pronto. Sim. Vai ter um momento que vai surgir uma bactéria que não tem antibiótico que exista que possa combatê-la. Por quê? Porque existe um abuso no uso de antibióticos no mundo inteiro, principalmente nos países mais desenvolvidos, mas o Brasil também. Né? O Brasil também é uma vergonha. A gente usa antibiótico, aí surgem bactérias que são resistentes e os laboratórios têm que sempre estar refazendo. Por exemplo, ano passado eu tive um probleminha de romicose, que é uma besteira, mas todo mundo tem vergonha, pode pegar na praia, pode pegar não sei o quê. Aí fui no médico, resolvi a primeira vez com um antibiótico de 5 a 10 reais, bem baratinho. Voltou, aí tomei aquele, já não adiantou. Aí voltei lá, no caso da médica, na dermatologista, ela passou um de 60. Aí o de 60 resolveu. Mas se voltar, eu acho que nem o de 60 resolve mais. Vai ver que ela vai passar um de R$1.000. Por quê? Devido ao abuso dos antibióticos. Então, vai gerando bactérias que são cada vez mais resistentes. Mas aí o senhor fez o tratamento? Fiz tudinho. Não voltou mais, não. Desde o ano passado, não voltou mais, não. Fiz o tratamento certinho que passou, mas, como eu disse, só depois que eu comprei o antibiótico mais caro é que resolveu. Assim, a primeira vez, tranquilo. Aí passou uns meses, surgiu de novo. Aí já aquele baratinho não funcionou. Por quê? Porque tem essa questão do abuso. Então, você vai tendo variedade de bactérias, de fungos, que são cada vez mais resistentes. E lembrando, o vírus não resolve com antibiótico, né? Geralmente, quando a gente tem uma virose, eles passam antibiótico para evitar o oportunismo. Por exemplo, uma bactéria que gera pneumonia, a pessoa está com a virose, mas o antibiótico não combate vírus, não. Só antiviral. E antiviral é caro, a melhor forma de combater vírus é vacina ou gerando imunidade. Né? E pronto, gente. Vamos começar o ponto 6, né? Bem, Amílcar de Castro entende que bens não são coisas, mas sua abstração. Bens são a ideia do valor representado pela coisa. Eu gosto muito desse conceito de Amílcar de Castro, é um autor de direito internacional privado clássico, que já morreu, e ele tinha isso. Bens são a ideia de valor representado pela coisa. O bem não é a coisa, mas é o valor que você atribui à coisa, entenderam? E reparem que isso é tão verdade que, em determinado contexto, um bem pode ser muito válido, isso pode ser em relação ao tempo de país para país, em outro contexto, não. Então, bem é o valor que representa aquela coisa. É o valor. Né? Não é o bem em si. Direito das coisas, eu nem sei porque eu devia ter tirado isso, porque essa introduçãozinha eu faço mais para o pessoal de RI. Então, vocês aqui eu posso seguir, porque vocês já conhecem. Então, lembrando aqui, direito das coisas é o complexo de normas regulatórias das relações jurídicas referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. São também chamados de direitos reais. Eu acho que hoje no curso de Direito usam mais direito das coisas, né? Pelo menos na matriz curricular de vocês. Durante a Idade Média, por influência feudal, predominava o critério lex rei citae, ou seja, a lei do lugar em que a coisa estiver situada, no tocante ao conflito de leis no espaço sobre o direito das coisas. Esse princípio da lei lex rei citae ainda é bastante usado, principalmente para imóveis, né? Todos os países que eu conheço e que eu tenho pesquisado até hoje, eles usam esse princípio em relação a bens imóveis. Todos, inclusive, uma das coisas que eu gosto de pesquisar quando eu vou fazer prova, a legislação de outros países, é para ver isso também. Então, a boa parte dos países europeus, aqui, vizinhos da América Latina, seguem esse princípio. Naquela época, a lex rei citae era válida somente para os bens imóveis, sendo os bens móveis regidos pela lei do domicílio do seu proprietário. Em relação a bens móveis, depende do país. Mas naquele tempo era assim, bens imóveis, a lei do lugar estiver situado. Isso até hoje é aplicado, praticamente universal. A gente só não diz que é universal porque a gente não pesquisou a legislação de todos os países do mundo, mas todos que a gente pesquisou e os autores também reforçam. O bem é regido pela lei do lugar que estiver situado. Em relação a bens móveis, varia de país para país. Por exemplo, na prova de vocês, eu acho que eu coloquei a legislação do Paraguai.
A legislação do Paraguai usava o mesmo princípio. Lex rei citae, ou seja, a lei do lugar em que estiver situado. Do Brasil a gente vai ver daqui a pouco. Diferenciação de bens móveis e imóveis vai além da capacidade destes serem movidos de um lugar para outro. Essa é daquelas coisas que eu explico mais para a RI, mas que vocês que estão encerrando o curso de Direito, vocês estão cansados de saber. O conceito de imóvel e imóvel varia, vai além dessa questão dessa capacidade de mover de um lugar para o outro, e às vezes tem bens que são equiparados a móveis ou equiparados a imóveis, mas que não são necessariamente assim. O exemplo mais conhecido, né? Geralmente aviões e navios são equiparados a imóveis. Até pelo alto valor, qualquer aviãozinho e qualquer barco vale um dinheirama. Um Boeing desses, um Boeing desses é coisa de 50 a 100 milhões, um Boeing desses, um Airbus, é coisa que faz linha aérea, né? Coisa de 50 a 100 milhões de dólares, não é nem de reais. E a maioria é comprada através de leasing. Vocês sabem disso. E outras questões, internet equiparada a bem móvel, né? Luz, parada bem móvel. E aí vai, coisas que não são, né, palpáveis. De acordo com Niboyer, que é um autor francês, a classificação de bens móveis ou imóveis se rege pela lei do foro. Então, é a lei do foro que define se aquele bem é móvel ou imóvel. Mas, como eu disse, em muitos países, em relação, por exemplo, a navios, aviões, ele equipara a bem imóvel, e em relação a navios e aviões, a gente já estudou isso em Direito Nacional Público, vale a lei da bandeira, né, que aquela bandeira não é simplesmente um enfeite, indica onde o bem estiver matriculado. Então, pronto, é uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou no aeroporto, eu gosto de ficar olhando a bandeira dos aviões para ver onde é que está registrado, né? Aqui em Recife a gente não tem muitos voos internacionais, mas São Paulo, no Rio, Galeão, né, eu já vi Etiópia, às vezes quando tem uma bandeira diferente eu fico na curiosidade de olhar e digo, eita, onde é que... Ah, Etiópia, beleza. No direito brasileiro, são considerados imóveis para efeitos legais, como vocês sabem, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, a exemplo da sucessão aberta. Essa parte aqui, para vocês, eu não preciso explicar, porque acho que vocês sabem até mais do que eu. E o Código Civil brasileiro considera bens móveis para efeitos legais a energia elétrica, térmica, bem como os direitos pessoais patrimoniais e ações a eles relativas, de acordo com o artigo 83 do Código Civil, né? Então, há equiparação em relação a bens móveis. Acho que a internet não foi incluída, mas através de jurisprudência, né? Não foi incluída no artigo 83 do Código Civil. Vocês que estão mais atualizados, quiserem me ajudar e corrigir, fiquem à vontade, porque eu não ensino direito civil, né? Bem, a qualificação dos bens móveis e imóveis no Brasil, pronto, é igual ao do Paraguai, mesma coisa. Segue o princípio lex rei citae, ou seja, a norma do país em que estiverem situados, conforme o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas da LINDB. Então, no Brasil, tanto bens móveis quanto imóveis, a regra geral é a lei do lugar que estiver situado, né? Lex rei citae. Lembrando que rei em latim é de coisas, né? Res. Res e rei seriam a mesma palavra, só que usadas para... É porque, não sei se vocês sabem latim, no latim existe conjugação nominal, né? Ou seja, de acordo com a função gramatical que a palavra tiver dentro da frase, se modifica a terminação. Isso é bem interessante, né? A gente já acha difícil ter conjugação verbal, imagine se tiver conjugação nominal. Então, o latim permitia isso. Bem, são direitos reais no Brasil de acordo com o Código Civil 2002. Coisa também que vocês sabem. Propriedade, posse,
direitos reais sobre coisas alheias de uso ou gozo, né, superfície e usufruto, só de uso, servidão, uso e habitação, ou de garantia, penhor, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária. Eu não vou explicar essas partes, porque para vocês que são finalistas do curso de Direito, isso não interessa muito, essa questão dessa... Interessante, quando eu dou esse assunto em RI, eu tenho que parar e explicar cada coisa dessa. A diferença de propriedade para posse, né, que na posse você exerce alguns direitos em relação à propriedade, mas nem todos, né? E lembrar também o que é anticrese, que eu sempre esqueço aquela coisa. Anticrese é uma coisa muito antiga, né? Mas aí eu dou uma revisadinha, mostro para o pessoal, olha, isso aqui... Alienação, muita gente sabe nem o que é alienação fiduciária. E direito do promitente comprador do imóvel. E uma coisa importante é falar, a classificação dos direitos reais, pronto, aí interessa a vocês do 10º período. A classificação dos direitos reais varia conforme a legislação. Porém, tem algumas coisas em comum. Por exemplo, e por isso que é importante vocês sempre saberem se o país adota o civil law ou se adota o common law. Por quê? Países que adotam o civil law, como é o caso do Brasil, os países da Europa continental e América Latina e algumas ex-colônias desse país na África e na Ásia, eles adotam civil law. E os países que adotam civil law adotam praticamente a mesma classificação, até porque quase todas têm origem no direito francês. Copiaram o Código Napoleão. Resumindo, é isso. Agora, os países de common law, que são aqueles países anglo-saxônicos, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e as ex-colônias, aí já adota outro sistema de classificação, tá? Então, é interessante para o direito internacional privado você sempre ter em mente essas coisas. Os países que adotam o civil law têm classificação sempre jurídica mais parecida com a gente. E aí, notem uma coisa bem interessante. Seria mais fácil alguém formado em direito no Brasil trabalhar na Alemanha, apesar da língua alemã ser aquela coisa, me desculpe se alguém estudar alemão, mas nessa vida eu já desisti de estudar alemão, não sei em outra, mas nessa vida eu já desisti, eu não estudo mais alemão. E principalmente depois que eu fui para a Alemanha, aí que eu tive a confirmação. Mas o sistema jurídico alemão é praticamente o mesmo nosso. A mudança é pontual, segue os mesmos princípios. Tem áreas do direito brasileiro que tem uma grande influência alemã, como o direito constitucional e o direito penal. Né? O próprio direito civil tem muita coisa, então você vê. Agora, se for o camarada trabalhar, por exemplo, eu quero ir, como até já ocorreu alunos, né? Eu quero ir para o Canadá. Será que lá eu consigo advogar? Eu digo, olha, complicado. Porque o sistema jurídico é outro. Você praticamente vai ter que fazer outro curso de direito lá. Para quem quer imigrar para o Canadá, eu digo, o negócio era se você fosse profissional de saúde. Né? Profissional de saúde, lá realmente eles precisam, principalmente naquelas áreas, aí tem um programa de imigração que facilita. Então, seria complicado alguém com curso jurídico no Brasil e trabalhar no Canadá. E, francamente, acho que nem conseguia a colocação. Professor, uma dúvida. Já que o senhor foi para a Alemanha, no caso, estudos, porque a área de especialização minha que eu pretendo será na parte de processo penal, com certeza eu vou ter que flutuar ali pela Itália, que o Brasil deve muito na fonte, e direito penal eu já vi a Argentina e a Alemanha. O senhor, dominando o inglês, sentiu dificuldade ou para essas áreas o senhor acha necessário o domínio do alemão? Pronto, eu vou explicar isso e a pergunta que você fez é muito importante. Falando em inglês, você desenrola nas ruas. Todo alemão fala inglês. Se você parar um alemão, ele fala com você em inglês e responde. Os alemães são bem interessantes, porque eles são muito objetivos, né? Se você parar uma pessoa na rua, não precisa nem você dar Guten Tag, seria um bom dia, né? Eles falam Tag, Tag. Você pode falar, mas eu falem Guten Tag, né? Que é para dar o prefixo. Aí depois você pergunta em inglês, né? Beleza, eles falam. Mas outra coisa é você estudar lá para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Aí realmente você precisa saber alemão, a não ser em alguns programas que são poucos, que sejam em inglês. Tem, mas é pouquíssimo. E também tem outra coisa. Tem a bolsa, que inclusive o doutor Gilmar recebeu,
e eu vou colocar aqui para vocês. A Alemanha, gente, ela tem um programa muito generoso de bolsas de estudo para quem sabe alemão. Então, se a pessoa quer estudar realmente direito na Alemanha, perfeito. Eles têm escolas magníficas, excelentes, principalmente quem quer trabalhar na área de direito penal, constitucional. Gilmar foi bolsista do governo alemão, e eu vou colocar para vocês o site do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que inclusive tem escritório no Brasil. Esse site, ele tem bolsas de estudo extremamente generosas, e que vocês podem acessar. Está aí o site, são bolsas DAD, e lá vocês têm as informações em relação a isso. Mas muita gente que estudou na Alemanha, inclusive o Dr. Gilmar Mendes, foi bolsista do governo alemão, através desse programa aqui, que tem aqui no Brasil, o site é em português, tá? Vocês podem dar uma lidinha, tá certo? Lá que é bem interessante. Certo? Agora, realmente facilita muito você saber alemão. Pronto. Tem um país, mas aí, no caso, é para quem estuda direito internacional, que praticamente todas as aulas na universidade são em inglês, que seria a Holanda. Mas lá é mais para quem gosta de direito internacional. Lá tem academia de direito internacional. Inclusive, eu já pensei em fazer. Eles têm os cursos de férias, bem interessantes, né? Teve um colega nosso que foi, mas né? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá no site do próprio governo, de bolsa, né? Que até eu brinco, no Brasil não tem bolsa de estudo, tem pochete. Na Alemanha, você pode pegar até um balaio, de repente. Sim, em nenhum estado ele permite que o sistema normativo estrangeiro interfira sobre as leis internas no tocante ao regime de propriedade. Cada país possui um modo próprio para a aquisição de propriedade. Porém, como a gente já falou aqui, esse modo próprio de aquisição de propriedade, ele é comum de acordo com o sistema jurídico. Então, o sistema jurídico da Alemanha vai ter regras mais próximas ao nosso, e outro país, que é de common law, vai ter regras diferentes. Agora aqui, assim. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Pronto. Sim, pessoal. Por exemplo, no Brasil, o penhor é regulado pelo domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial. No caso, a LINDB define que o penhor, no caso do Brasil, é regulado pelo domicílio, enquanto que no Código Bustamante vai pela lei territorial de onde o bem se encontra, o bem que foi objeto do penhor. Navios e aeronaves, a gente já falou aqui, são bens especiais, geralmente considerados imóveis para fins legais. Eles se regem não pela Lex Rei Sic, o seu constante, né, pelo seu constante de deslocamentos, mas pela lei do seu pavilhão bandeira. Essa parte eu já tinha falado para vocês. Então, navios e aeronaves são regidos, primeiro, são imóveis para fins legais pelo seu altíssimo valor, todos eles são bens que valem milhões, e se rege pela lei da bandeira. A bandeira indica o registro. Inclusive, puxa a competência no caso de crime, né? Vocês gostam de direito penal, sabem disso também. Então, se um crime ocorrer num navio, no avião em alto mar, se puxa pela norma da bandeira. Que ali você está em águas internacionais, né? A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação a ambas legislações. Pronto. Se você hipotecar um imóvel, por exemplo, no Brasil, hipotecar um apartamento situado em Miami, tem que estar de acordo com a legislação de ambos os países. Então, o empresário brasileiro que tem um apartamento em Miami resolveu dar em garantia de um empréstimo, tem que seguir a legislação dos dois países, tem que se adaptar e não pode haver contraste, que seria um pouquinho complicado, né? Eu acho que, por conta disso, a maioria dos bancos nem aceitaria. Mas, enfim. Amilcar de Castro,
defende que quando o princípio lex rei sic ou citae não puder ser aplicado, como no caso da bagagem de um viajante, deve seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, que é horrível, ou se isso for determinado, que eu prefiro, a norma fixada pela vontade do proprietário de seu domicílio. Então, uma mala, por exemplo. Falo isso porque, de repente, alguém pode ir para a Irlanda. Aí, como eu fui para a Irlanda, por exemplo, primeiro eu fui para Portugal, depois eu fui para a Inglaterra, e depois eu fui para a Irlanda. E a minha bagagem rodou por esses 3 lugares aí, né? E, o que mais? Acho que por hoje é só, né? Acho que a gente já viu muito conteúdo. Ou não? Ou vocês querem que a gente prossiga? Ou tá de bom tamanho, né? Também não presta. Eu não gosto de jogar tanto conteúdo, não. Para aproveitar e responder aqueles questionários. Exatamente, aproveitem, e é isso que eu vou dar reforçada agora, antes de vocês saírem, e responder esses questionários, gente. Por favor, respondam os questionários que a gente fez. Deixa eu voltar aqui, porque aí quem tiver alguma dúvida já pergunta no chat. Pronto. Deixa eu explicar aqui e voltar. Já tinha falado no começo da aula, mas só dando reforço. Primeiramente, como a Patrícia perguntou, essas atividades são individuais, esses questionários que a gente fez. Cada ponto tem um questionário. O do ponto 5 se vence amanhã, juntamente com o exercício que eu fiz sobre a responsabilidade internacional da China pela pandemia. Cada um vale 1 ponto, vale 2 pontos. Esses 2 pontos são extras, tá? Quem não fizer recebe 2 faltas por cada exercício faltado, porque o melhor modo de eu oferir, além dessa questão de fazer essa chamadinha no final da aula, e oferir frequência, é através daqueles exercícios, tá? Então, não deixem de fazer todos vocês, tá? É 1 ponto por cada exercício individual e 2 faltas por cada um que for faltando. Então, não deixem de fazer. Façam e aproveitem esse tempo que a gente está dando justamente para fazer. Eu já deixei agora o do ponto 6, eu deixei hoje, inclusive, um videozinho que a nossa monitora, com muito carinho, fez. Obrigado, Patrícia. Desculpa, eu pensei que você estava perguntando, mas eu agradeço se você esclareceu o colega, né? Essas atividades são individuais. O que é em grupo é o seminário. Não, por nada, eu é que agradeço você por ter esclarecido o colega que estava perguntando quando eu estava passando, né, o assunto, que aí eu não vejo o chat. Sim, o que é realmente em grupo são seminários. Esses seminários a gente vai colocar um prazo, mas assim, a princípio a gente pode deixar para vocês entregarem os seminários, quem não fez na primeira unidade, para entregar os vídeos dos seminários, em torno aí de 10 minutos, né, na primeira semana de junho. Então, a gente pode até estabelecer uma data aqui. Deixa eu dar uma olhada no calendário. Que tal? Primeira quinta-feira de junho, dia 4. Cadê? 4 de junho. Para vocês enviarem os vídeos, 10 minutos. No mínimo, 3 alunos. No mínimo, 3 alunos falam. Se todos quiserem falar dentro dos 10 minutos, pode ser. E os assuntos já estão pré-definidos, né? Se tiver alguém faltando, por favor, aceitem os colegas que estão sem grupo. Tem algumas pessoas que entraram depois na disciplina, né? Eu acho também 4 de junho está uma data perfeita. Pronto, depois eu coloco assim um informe, que é tipo um lembrete com as instruções dos vídeos. E que bom, Lucas, parabéns, 4 de junho. A minha filha é do dia 15 de junho. 15 de junho, coitada, provavelmente não vai poder fazer com os coleguinhas da escola. Dá pena de criança nesse período, né? Dá pena. Não vai poder comemorar com criança, eu acho que daqui para lá ainda não vai estar liberado e talvez a bichinha não consiga fazer. Germana, eu acho que só depois do dia 6, viu? Eu acho que assim na segunda semana. Por quê? Porque a gente ficou um pouco atrasado da primeira, né? A instituição está, embora informalmente, a instituição está trabalhando com a ideia de que volte a ter aulas presenciais, inclusive para fazer estágio, que está parado, em julho.
Porque oficialmente a gente está até dia 31 de maio, isso, no regime de remoto para todos, entendeu? Mas a instituição acha que em junho ainda não vai estar liberado, não. E aí eles sabem de mais coisas que eu. Estou falando aqui em off, apesar que estou falando em off, está gravando, né? Que aí entenderam a ideia de que, não, estou falando assim às vezes, exatamente. Eles, não, a gente faz os que são décimo com vocês, e sim, vocês vão ter prioridade, né? Para fazer as provas, né? Você tem que fazer primeiras atividades e tal. Mas não se preocupem, não. A gente precisa de mais 2 aulas para terminar o assunto. E vocês? O pessoal agora achou graça. Não, mas é isso. Olha, essa questão do tempo, a gente está tomando... Realmente, a gente está correndo muito, todos vocês, todos nós estamos correndo muito para a gente tentar dar o máximo de normalidade. Tentar, por exemplo, só deixar o estágio mesmo, para ficar, por exemplo, no mês de julho, como a instituição pensa, para que vocês possam fazer, e aí colar a grau o mais rápido possível, né? Mas também você precisa fazer a parte de vocês, porque ninguém pensa que eu vou simplesmente passar um aluno porque está no 10º período e eu vou estar com pena desse aluno, não. A gente dá oportunidade, eu faço muitos exercícios, tanto para vocês compensar a falta quanto ganhar ponto, façam isso, por favor, eu estou pedindo, por favor, para que vocês façam, né? Essas aulas, elas são complementadas por aqueles exercícios, né, para que vocês façam, e aí aproveitem o tempo, porque eu gosto de dar essa 1 hora e pouca de aula, que aí fica bem concentradinho, aí depois vocês correm e façam o exercício que a gente passa, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, avisem aos colegas que não estão podendo assistir, ou que tiver algum problema, que não deixe de fazer esses exercícios. Usem aí as redes sociais para o bem, porque muitas vezes a gente usa para o mal, né? Para espalhar fake news, etc. Tá certo, gente? Então, façam. Então, eu agradeço a presença de todos, de todas. Meu muito obrigado a vocês. Me coloco, como sempre, à disposição para que vocês possam mandar um e-mail, a gente responde. Tá certo? Então, boa sorte a vocês. Aproveitem e se cuidem nessa crise. Desejo boa sorte a cada um e a cada uma de vocês, tá certo? Boa noite. Cida, a próxima aula só vai ser daqui a 15 dias, né? Eu tenho a previsão de fazer mais 2 aulas antes da prova, né? Então, boa noite. Pode colocar o boa noite ou a presença aqui. Exatamente, Diego. Que Deus, amém, que Deus dê a todos nós saúde e livramento nesses dias. Então, presente, podem saindo aos poucos. Então, podem colocar sua presença e podem sair. Então, boa noite, boa noite.